Quando tudo corre bem, é fácil nós mantermos-nos positivas. A questão é, e quando nós estamos naqueles momentos difíceis e quando nós estamos a passar por algum tipo de dificuldade, como é que nós nos mantemos positivas? Olá, seja muito bem-vinda. O meu nome é Ana Rita e este canal é todo ele sobre desenvolvimento pessoal, objetivos, atitude positiva, confiança, produtividade e tudo aquilo que se relaciona para que tu cultives uma vida calma, feliz e confiante. E se és nova cá, seja muito bem-vinda. Eu convido-te a subscrever este canal para não perderes nenhum dos vídeos que é disponibilizado todas as semanas. E ao subscreveres, estás a ajudar este canal a crescer e eu agradeço-te imenso por isso. Quando tudo está a correr bem, é muito fácil nós dizermos a nós mesmas: eu sou confiante, eu sou corajosa, eu sou feliz. É fácil nós dizermos este tipo de afirmações. Mas a questão é, e quando nós estamos a passar por momentos difíceis, como é que nós nos podemos manter positivas? Quando tudo corre mal, nós aí podemos ver diferentes reações. Uma das reações é a tristeza, a desilusão, a frustração, e estas emoções acabam por se tornar incapacitantes, levando muitas vezes a que todos estes sentimentos de tristeza, desilusão e frustração se tornem tão maiores que tornam ainda o problema ainda mais desafiante do que ele é na realidade. Por outro lado, existem pessoas que sentem exatamente estas emoções, a tristeza, a desilusão, a frustração, mas respondem ao acontecimento com esperança, vendo o acontecimento, ou seja, vendo o desafio, vendo o problema, como esperança para o resolverem, para irem mais além e para evoluírem. Então, o que é que difere nestes dois tipos de visões? Sem dúvida que é a percepção que cada um de nós tem em relação ao acontecimento, em relação ao momento difícil, em relação à dificuldade. Então, a nossa percepção vai determinar muitas vezes como é que nós vamos responder ao acontecimento. Repara que todos nós sentimos estas emoções, tristeza, desilusão, frustração, mas podemos responder ao acontecimento de forma positiva. Por outro lado, podemos sentir estas mesmas emoções, tristeza, desilusão, frustração, e responder ao acontecimento de forma negativa. E tudo isto tem a ver com, então, a percepção que nós temos em relação ao acontecimento. Então, qual é que é o segredo? Qual é que é o segredo de algumas pessoas se sentirem com esperança em relação a um determinado desafio e porque é que outras se sentem completamente paralisadas em relação ao desafio? O que é que faz uma pessoa que perante um desafio se sente confiante para ir além do desafio? O que é que faz com que outra se sinta completamente paralisada em relação a um determinado desafio, mesmo sentindo exatamente as emoções, como tristeza, desilusão, frustração? Uma das coisas que difere tem a ver com a forma do pensamento. Uma das coisas que faz com que nós tenhamos uma percepção diferente tem a ver com o nosso pensamento. Quando nós pensamos positivo, nós temos mais capacidade para responder aos acontecimentos que nos chegam, mesmo aqueles acontecimentos que são mais desafiantes. E agora, eu sei que é que tu deves estar a pensar: lá vem ela falar outra vez do pensar positivo, e lá vem mais uma pessoa a falar sobre o pensamento positivo. Porque se não ouvimos tantas pessoas a falar sobre o pensar positivo e sobre como o pensamento positivo faz diferença na nossa vida, é porque realmente existe um motivo para isso. Quando nós pensamos positivo, nós estamos a ativar determinados estímulos em nós mesmos. Os cientistas chamam a isto a neuroplasticidade. Sabe-se agora que o cérebro não é estático e que é possível nós estimularmos o nosso cérebro para nos ajudar a cultivar cada vez mais confiança, cada vez mais esperança em nós mesmos, para nos ajudar na resolução dos nossos problemas, dos nossos desafios, das nossas dificuldades. Ou seja, é como se o nosso cérebro fosse um músculo e que nós precisamos de constantemente estar a treinar este músculo para ele nos ajudar nos vários momentos do nosso dia. Por isso é que o pensamento positivo nos ajuda a estimular o nosso cérebro para novas aprendizagens, para novas formas de pensar, de percepcionar e de ver a vida. Daí a importância do pensamento positivo. Não é só uma questão de pensar positivo em alguns momentos do dia. É uma questão de realmente treinares para o pensamento positivo, porque vai trazer vantagens para a tua vida, para a tua saúde, para o bem-estar geral que tu vais viver nos vários momentos do dia. Porque os desafios, eles vão surgir. Os momentos
momentos difíceis, eles vão surgir. As dificuldades, elas vão surgir. A diferença está em como é que tu vais responder aos desafios, às dificuldades, a tudo aquilo que acontece na tua vida. Tu podes responder a partir de um lugar de medo, que te leva muitas vezes a paralisar e a tornar o desafio ainda maior do que ele é na realidade, ou tu podes responder a partir de um lugar de confiança, a partir de um lugar de esperança, sabendo que tu tens dentro de ti todos os recursos para responder aos acontecimentos que te chegam. Mas isto parte de um treino para te ajudar a abrir novos caminhos, para ativar novas reações em ti mesma quando determinados acontecimentos surgem na tua vida. Partilho contigo aqui algumas formas que tu podes treinar no teu dia-a-dia para te ajudar a responder às dificuldades, aos momentos difíceis e aos desafios que acontecem no dia-a-dia. Estas são algumas das dicas que eu implemento na minha vida e que eu acredito que poderão ajudar-te a ti também. Uma das coisas que podes fazer é evitar os exageros. Quando um desafio ou uma dificuldade nos aparece no caminho, exagerar vai piorar ainda mais a situação. Nós temos esta tendência de aumentar o desafio em si e aumentar o problema. Uma das coisas que eu fazia muito era exagerar quando algo estava a acontecer, esta tendência de exagerar ainda mais o próprio acontecimento. E obviamente quando nós exageramos o próprio acontecimento, leva a que emoções como tristeza, frustração e desilusão acabem por aumentar e nos tornamos cada vez mais bloqueadas em relação ao acontecimento, em relação ao desafio. Por isso, uma das coisas que é importante é evitar os exageros. Evitar os exageros é uma daquelas coisas que me ajuda a olhar para o acontecimento de uma forma objetiva e ainda que eu esteja a sentir emoções como frustração, como desilusão por aquilo que está a acontecer, ao olhar de uma forma objetiva e evitando os exageros, ajuda-me a responder ao acontecimento de um lugar de mais confiança, de um lugar de mais esperança, sabendo que aquilo que está a acontecer vai ser resolvido e que tudo tem uma solução. Quando nós estamos perante um desafio, perante uma dificuldade, é inevitável que comecem a surgir determinados pensamentos negativos. E, aliás, a estes pensamentos negativos vêm associadas determinadas emoções, como tristeza, desilusão, a frustração, a irritação e todas aquelas emoções que tu sabes que surgem nos momentos em que tu estás perante algo desafiante. E estes pensamentos mais negativos são naturais. Mas a partir do momento que tu notes que estás a alimentar estes pensamentos negativos, para imediatamente. Esta é outra das coisas que eu faço e que me ajuda, que é quando eu noto que os pensamentos negativos estão a tomar poder, eu dou um basta e foco-me nas minhas habilidades, nas minhas forças, para me ajudar a encontrar soluções para responder ao acontecimento. E é exatamente isto que é o pensamento positivo. Para mim, o pensamento positivo é o encontro de novas soluções e a ação. Então, uma das coisas que é importante é tu reconheceres o pensamento negativo. Não basta dizer, eu não quero pensar negativo, eu não quero pensar negativo, eu não quero pensar negativo. Não. Reconhece que estás a ter pensamentos negativos e coloca um basta e foca-te noutro pensamento. Foca-te nas tuas forças, nas tuas habilidades, naqueles recursos que existem dentro de ti. Porque tu sabes que tu tens esses recursos dentro de ti e que aquilo que está a acontecer é apenas um momento para te elevar cada vez mais além. É um momento para tu brilhares e para tu fazeres emergir em ti essas forças, essas qualidades que existem em ti mesma. Então, quando houver aqueles momentos desafiantes e sentires que estás a alimentar pensamentos negativos, faz basta a esses pensamentos negativos e, em vez disso, foca-te nas tuas forças e nas tuas habilidades, forças essas e habilidades que te ajudarão na resolução do desafio que estás a passar nesse momento. E lembra-te que isto é um treino e não uma corrida para ver quem ganha. Lembra-te que tu estás a treinar constantemente para ativar em ti novas respostas. Não vais abaixo se não conseguires numa primeira vez, numa segunda, numa terceira, porque é normal, é um treino e como é um treino, tu precisas de estar constantemente a treinar. É como se o cérebro fosse um músculo e tu estejas a treinar determinadas competências e tu estás a treinar uma competência que é o pensamento positivo. Quando estes momentos desafiantes surgem na nossa vida, por norma nós não estamos a contar com eles, portanto é muito normal nós entrarmos em processos de crítica. Crítica seja a nós mesmos ou a outras pessoas. E quando a crítica aparece, não nos vai ajudar de nada a encontrar soluções. Troca a crítica por encorajamento.
porque a crítica não te vai ajudar a encontrar soluções, ela não te vai ajudar a chegar cada vez mais longe, muito pelo contrário. Então, se tu começares a encorajar-te a ti mesma e a mostrar a ti mesma que tu és capaz, tu vais encontrar novas soluções para a resolução desse conflito. E lembra-te mais uma vez que isto é um treino e não uma corrida para ver quem ganha. E aqui é importante tu também fazeres uma coisa que é assumir a responsabilidade pelo que está a acontecer. E assumir a responsabilidade quer dizer que tu vais ter a habilidade para responder ao acontecimento. Obviamente que nós não controlamos o que acontece, nós não controlamos o que é que a outra pessoa disse, o que é que a outra pessoa fez, nós não controlamos o estado do tempo, nós não controlamos o trânsito e não controlamos o que acontece no exterior. Mas nós podemos assumir a responsabilidade pelo que está a acontecer cá dentro. E a responsabilidade é exatamente isto, habilidade para responder aos acontecimentos. Não é sobre tu colocares crítica, porque tu não precisas de mais crítica na tua vida. Nós não precisamos de mais crítica na nossa vida. Nós precisamos sim de evoluir e de crescer constantemente. Quando tu assumes a responsabilidade, tu vais responder de um lugar interno de ti mesma, onde vais estar a agir e a colocar em ação todos os recursos que existem dentro de ti, todos os talentos, todas as tuas forças, todas as tuas habilidades. Portanto, olha para o desafio e assume a responsabilidade. E eu sei quão desafiante é nós assumirmos a responsabilidade pelo que nos está a acontecer. Para mim também é muito mais fácil entrar nos processos de crítica, como para a maioria de nós. O caminho mais fácil não significa que é o certo. É natural eu muitas vezes dizer a mim mesma, porque se eu tivesse feito daquela forma, porque se eu tivesse dito aquilo, porque se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse sido desta forma, mas isto não vai trazer soluções. Isto vai estar apenas a alimentar o quê? O pensamento negativo. Então, em vez disso, começa a dizer a ti mesma, ok, eu encontro soluções, eu sei que vou conseguir resolver isto. Isto aconteceu, qual é que é a aprendizagem que eu retiro daqui? Como é que eu posso responder aos acontecimentos? Quais são as soluções que existem aqui para mim? E quando tu te encorajas a ti mesma e dizes que tu és capaz, que tu consegues superar tudo aquilo que se coloca no teu caminho, tu respondes de um lugar de poder, tu respondes de um lugar de confiança e estás a assumir a responsabilidade. Independentemente do que é que possa acontecer no exterior ou independentemente do que esteja a acontecer no exterior, assume a responsabilidade e encoraja-te em todos os momentos. E por fim, uma das coisas que também me ajuda bastante e que eu treino bastante na minha vida e que me ajuda a responder aos acontecimentos, sobretudo nos momentos difíceis e desafiantes, é focar naquilo que eu consigo e não naquilo que eu não consigo. Quando eu foco naquilo que eu consigo, eu estou a focar nas minhas forças, nas minhas habilidades, nas minhas competências e naquilo que eu posso fazer, desenvolver em mim mesma. Quando eu foco naquilo que eu não consigo, eu não vou estar a assumir a responsabilidade, eu não vou estar a encorajar-me, eu não vou estar a focar no positivo e posso estar a cair muitas vezes em estados de crítica. Focar naquilo que eu consigo, focar em quem é que eu quero ser, quem é que é a pessoa que eu quero ser para responder aos momentos difíceis, para responder àquilo que está a acontecer, ajuda-me imenso a ativar o poder que existe dentro de mim e ajuda-me imenso a ativar os recursos que estão dentro de mim, porque não vale a pena focar naquilo que nós não conseguimos ou focar naquilo que nós não temos, não vai trazer soluções para a nossa vida, muito pelo contrário, vai nos fazer sentir cada vez piores. E lembra-te, isto é tudo um treino. Quanto mais tu treinas, mais tu ativas em ti mesma novos caminhos para responder aos acontecimentos de um lugar de poder, de um lugar de confiança. Isto não é uma corrida para ver quem ganha, isto é um processo e tu não estás sozinha. E quando os momentos difíceis aparecem, quando os desafios aparecem, olha para esses momentos como um momento de evolução, como um momento de aprendizagem e, se for necessário, pede ajuda. Não tens que fazer tudo sozinha e, como qualquer treino, não desistas à primeira. É um treino, é um músculo que tu estás a desenvolver. O teu músculo da confiança, o teu músculo do pensamento positivo, o teu músculo da calma, o teu músculo da felicidade. E isto é um treino. Como um treino, vão haver dias em que tudo parece mais simples e vão haver outros em que tu vais sentir que estás a regredir. Mas quanto mais treinas, mais esse músculo cresce. Então treina todos os dias, porque não são os acontecimentos que determinam a tua qualidade de vida, mas sim como tu respondes aos acontecimentos. E isto parte de tu treinares
todos os dias viveres de forma mais positiva e cultivando uma atitude mais positiva, uma vida calma, feliz e confiante. E estas são algumas das minhas dicas para te manteres positiva nos momentos difíceis. E agora eu tenho uma questão para ti. Como é que tu te mantens positiva nos momentos difíceis? Partilha aqui nos comentários em baixo, porque já sabes que nós somos uma comunidade de líderes em calma, confiança e coragem e que crescemos à medida que partilhamos. E antes de me despedir de ti, deixa-me lembrar-te para ficares receptiva a receber toda a calma, felicidade e confiança que a vida tem à tua, à nossa disposição. E nós, como sempre, encontramos-nos num próximo vídeo, tá? Tá? Let's do this. Nós...